Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Segundou, viu? Segundou, segunda-feira de carnaval. Estamos aqui, ó, trabalhando, levando muita informação para vocês. É isso mesmo, porque o programa Plataforma Digital tem dessas coisas. A gente leva muita informação. Ah, mas é carnaval. Carnaval, sim. Tem informação, tem cultura, tem educação, tem tudo que você pode encontrar aqui no programa Plataforma Digital. Sejam todos muito bem-vindos. E olha, estamos no carnaval, né? Tá curtindo? Com segurança, com saúde, com cautela, com calma. Vai curtir? Tá curtindo o Rasgadinho? O Rasgadinho tá aí, viu? Com várias atrações na avenida e curta com segurança, curta com cuidado, porque e os bloquinhos aí de todo o estado de Sergipe que está acontecendo. Quero agradecer por vários convites que eu tenho recebido para poder estar presente em Neópolis, Macambi, de todo lugar legal, mas infelizmente não posso estar em todo lugar, certo? Mas vou escolher, garanto, estou escolhendo um local para poder estar de forma sossegada e trabalhando para levar uma melhor qualidade, como eu estou hoje aqui na fazenda, né? Trabalhando para vocês. E agora estamos com duas samidades em todo o estado de Sergipe, né, que são referências e que estão aqui comigo. Vou pedir para a nossa produção abrir a câmera, certo? Abre, ele é rápido demais. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vou começar pela mulher, né? Primeiro as mulheres, né? Carla, sempre são prioridades. Sempre prioridades, né? Carla, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no programa Plataforma Digital. Ela que é advogada e que está concorrendo a um cargo de desembargadora do estado de Sergipe. Para mim é uma honra. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela acolhida, né? É muito legal estar aqui pela primeira vez, né? Eu sou defensora pública do estado de Sergipe. Estou, sim, concorrendo a um cargo de desembargadora, né, do Tribunal de Justiça, né, daqui do nosso estado, pelo 5º Constitucional da Advocacia. Coisa boa. Daqui a pouco eu quero saber de tudo isso e mais um pouco como é que estão os trâmites para a gente poder entender melhor como é que vai funcionar. Estamos aqui do lado de Carla também, John Dennis, né? Acertei? Exatamente. Não John, sou americano. Não é americano. Sergipano com todo orgulho. Hoje, John Dennis veio todo alinhado, veio todo charmoso para participar do nosso programa. Seja muito bem-vindo, John Dennis. Obrigado aqui, inicialmente, os parabéns à doutora Carla e ao seu programa, com essa grande audiência. Vamos aqui contribuir com vários temas na área de auditoria e controladoria. Ok, olha só, gente, coisa boa. Viu? Só tem convidado de peso aqui no nosso programa. E aí, já está de forma sossegada, de forma relaxada, para que a gente possa bater um papo com esses dois grandes convidados que fazem e que são referência no nosso estado de Sergipe, certo? Já estou aqui do meu lado com minha aguinha, o meu cafezinho com leite, que é de lei, certo? Quero agradecer também a todo esse espaço aqui do Kendra Studio Podcast. Quero agradecer a MPK Contabilidade também. E você que quer vir aqui, venha fazer uma visita também aqui ao nosso estúdio, conhecer as nossas instalações, conhecer o programa Plataforma Digital, como é que é feito, os bastidores, tudo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se sentiram bem quando chegaram? E se sentiram acolhidos? Sim. Pode ser verdadeiros, viu? Não, pode ser verdadeiros. Conte-me se sentiram acolhidos aqui na chegada de vocês aqui em plena segunda-feira. Carla, vou começar por você, viu? Vou começar por você, que eu quero saber de tudo e mais um pouco sobre você. Eu quero que você primeiro fale sobre a sua trajetória e a motivação para concorrer nessas eleições do 5º Constitucional. Quero entender melhor. Ai, por onde começar, né? É uma trajetória muito longa. Mas, em resumo, né? Eu me formei em Direito, né? Eu sou graduada em Direito pela Universidade de Tiradentes, aqui em Sergipe. Tenho mestrado em Direitos Humanos, então eu sempre estive ligada à área dos movimentos negro sergipano, né, e também no movimento, né, de defesa do direito das mulheres, especialmente na comissão, né, da própria OAB de Sergipe, né.
Eu adentrei a comissão de defesa dos direitos das mulheres da OAB, creio que por volta de 2013, né, na presidência da doutora Adélia, né, sob a liderança de doutora Valdilene, que é uma grande referência aqui no estado, né, a fundadora do Instituto Ressurgir, isso mesmo, uma grande amiga minha, uma grande inspiração, né? E aí fui nessa caminhada de luta, né, pelo direito das mulheres, agariando muitas amizades, muito conhecimento, né, muitas pautas de reivindicação. E em 2018 eu tomei posse como defensora pública do Estado de Sergipe, né, um cargo que eu muito me orgulho de estar nessa instituição, que é uma instituição que luta pelo acesso à justiça dos hipossuficientes, né, das pessoas que não têm condições de pagar advogado, e que também é uma instituição que fomenta direitos humanos. Então, eu estou em casa, né? E aí, segui nessa trajetória e, dentro do contexto da gente reivindicar espaço dentro dos ambientes, né, do sistema de justiça, surge um movimento da advocacia negra sergipana que fez parte da reivindicação pela resolução, né, da OAB da paridade de gênero com representação racial, lá atrás, em 2021, que foi um movimento, né, que veio dentro de um contexto de uma resolução do Conselho Federal, da OAB, e que conseguiu trazer logo aqui para o estado de Sergipe. Então, em 2021, nós tivemos a primeira eleição com paridade de gênero e representação racial, e aí nós seguimos nessa busca por espaços, por participação democrática, né, pelo fim do apagamento dos profissionais, dos experts, das advogadas e advogados negras dentro do sistema de justiça, dos juristas negros dentro do sistema de justiça, das mulheres, né, que têm competência, que têm currículo, que têm trajetória como eu, e conseguimos a aprovação agora, em 2024, da resolução do Conselho da OAB de Sergipe, que garantiu, nas disputas do 5º Constitucional, das eleições do 5º Constitucional, a paridade de gênero e a representação racial também. A esse movimento tem um ano que nós demos o nome a ele de O Quinto Negro, né? E estamos seguindo uma busca pela transformação coletiva. E dentro desse contexto surge o meu nome, né, numa construção coletiva para que eu fosse, né, dentro desse movimento, uma das candidatas ao 5º Constitucional, para disponibilizar o meu nome, meu currículo, minha trajetória, minha coragem, minha disposição, para que buscássemos, né, ocupar essa cadeira dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Mas antes de qualquer coisa, essa é uma disputa para representar a advocacia sergipana no judiciário, né? E eu me coloco, primeiramente, como, né, uma candidata a essa representação. Buscar dar acesso, ampliar o acesso à justiça do advogado e da advogada ao Tribunal de Justiça, aproximar a jurisprudência do STJ para o nosso Estado, trazer eficiência, pragmatismo, né, nas decisões judiciais, atender bem o advogado e a advogada, observar as suas necessidades. Eu acho que essa é a minha bandeira, primeiramente, né? Ampliar o acesso à justiça, contribuir com o Poder Judiciário sergipano, para que a gente consiga dar mais eficiência, né? Para que a gente consiga dar uma resposta mais célere ao cidadão e à cidadã que busca o Poder Judiciário. Bacana, bacana, interessante. É uma candidata muito forte, por sinal. E eu vou conversar daqui a pouco, tem mais coisas para perguntar. Carla, esse assunto dá pano para manga. Tem muita coisa para desmiuçar aqui, para a gente poder perguntar. Vou conversar com o professor John Dennis agora, não é isso? Acertei? Exatamente. John Dennis. Se eu errar, você me corrija, né? Mas antes eu quero deixar bem claro, quero que a câmera aproxime aqui para mim, o que eu vou dizer agora aqui para vocês. Eu tenho recebido muitas críticas. Sabe que você que é comunicador, você acaba recebendo.
diversas críticas na internet, porque você não leva profissionais mais renomados, mais famosos, mais conhecidos. Deixa eu dizer, eu gosto de dar vez e voz quem tem história para contar aqui no nosso programa. É por isso que todos os dias eu utilizo a minha voz, a minha comunicação, para dar voz a esses profissionais e tantos outros que passam aqui no programa. Então, você que não tem história para contar, fique na sua, calma, certo? E sinta-se convidado também para poder fazer parte e contar a sua história aqui no programa Plataforma Digital, certo? Eu estou nesse ramo no programa Plataforma Digital vai fazer 5 anos. 5 anos não são 5 dias, não. 5 anos tem muita história, certo? Então sinta-se convidado. Professor John Dennis, é com você. Quero conhecer um pouco da sua trajetória e como conquistou esse espaço tão suado na área. Nos explique, até porque você é uma pessoa jovem. Que ótimo. Né? Os botox participam. Coisa boa. E você falou de uma palavra importante aí, Pedro. É um prazer estar aqui no seu programa. É a famosa reputação profissional. Isso. Como chegar aos dias atuais sem uma imagem manchada, como se candidatar ao 5º no cargo de desembargadora. Eu estou na academia já há 22 anos como professor. Sou contabilista, graduado pela UNIT com todo orgulho. Sou professor em curso de pós-graduação lá. Sou mestre em finanças e controladoria e sou um eterno pesquisador da auditoria e dos controles. Eu digo sempre que eu sou contabilista desde criancinha. Eu venho da história de familiares que são contabilistas. Eu iniciei em escritório de contabilidade com todo orgulho, onde eu peguei uma bagagem. Depois eu fui ser gerente de auditoria do grupo G. Barbosa. Trabalhei com o seu Gentil, com o seu Noel, com Dona Sônia, com Álvaro do Petrox. Uma geração. Fiz parte quando o G. Barbosa foi vendido pela primeira vez e a auditoria foi extinta em Aracaju. Minha sorte é que eu já comecei a lecionar na época que eu entrei no G. Barbosa e de lá para cá nunca saí de sala de aula. Depois fui para o Grupo Maratá e nos últimos 17 anos eu constituí o meu escritório, que é uma empresa de auditoria, controles e controladoria. E eu levo esse modelo das organizações, das multinacionais, para as empresas médias e grandes, na Bahia, em Sergipe, em Alagoas, e também em sala de aula. Sou um eterno pesquisador, sou um amante disso, mas é muito suado a gente atingir um pouquinho desse espaço em um mercado tão complexo. E depois do advento da nova lei de licitação e contratos, que é a lei a 8666 famosa, ela foi extinta, entrou a nova lei 14133, eu enveredei desde 2024 na iniciativa pública e hoje eu dou consultoria também, faço treinamentos para a administração pública. Então, assim, eu tenho aí 90% da minha carreira vindo da iniciativa privada e pelo notório conhecimento e especialização, nós atuamos também na administração pública. É uma área lindíssima, uma área de pesquisa, é uma área de investigação, de proteção do patrimônio da entidade. Eu costumo dizer isso em sala de aula, inclusive aos alunos, que a figura do auditor e a figura do controle. O auditor fiscaliza, ele vai proteger a entidade nos várias perspectivas, e o controle diz assim, como tomar estratégias, como proteger seu negócio para atingir o lucro. Então, a gente acaba adotando esses dois papéis, mas como contabilista no eixo central. Eu costumo dizer também sempre aos alunos que é uma área muito bem remunerada, uma área muito de estudo, você não pode parar. Você falou um ponto bom, muito bem remunerada, viu? É uma área muito bem remunerada, a gente não pode parar, porque no dia que a gente para 2 meses, 1 mês de férias, quando você volta já tem tanta novidade. Ainda mais com a sua área da tecnologia, que a gente sempre se acha um atrasado. E como dizia o filósofo Sócrates, só sei que nada sei. Essa questão auditor, controle, muita gente acaba confundindo com contador. É a mesma coisa ou são situações diferentes? São especialidades. Você inicia como contabilista e você pode se especializar, fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização lá do senso ou estrito senso na área específica. Então, o simples fato de ser contador não lhe garante a prerrogativa de ser um auditor de empresas. A minha especialidade sempre foi muito forte na auditoria interna e na controladoria. A diferença entre um e outro é que um é o fiscal do negócio e o outro é aquela bússola da administração do conselho fiscal, do modelo de governança corporativa. As grandes empresas hoje elas têm um modelo de governança em que você adota a figura do conselho fiscal, do conselho de administração. E o controller, eu fiz muito trabalho desse no Cencosud, que era exatamente o quê? Nas lojas, levar o resultado da organização preocupado com o seguinte, uma loja pode puxar o resultado da companhia para baixo, então todas têm que estar bem. Então a gente trabalha com o aspecto econômico e financeiro.
Então, a sua pergunta é exatamente essa. Não obrigatoriamente ser contador já lhe garante o espaço de ser auditor ou controller. Bacana. Então, ficou essa dúvida, porque muita gente tem sempre essa dúvida se é a mesma coisa, então foi deixado claro com relação a isso. Daqui a pouco eu volto com você novamente para perguntar mais coisas, que eu tenho muita coisa para perguntar. Ô, Carla, você tem uma experiência, pelo que você contou, uma experiência muito vasta. Eu quero tentar entender como essa experiência na advocacia a preparou para essa função. E também você enfrentou desafios específicos, como mulher negra na advocacia. Conseguiu superar? E como foi que você superou? Então, eu acredito que os desafios, eles são diários, né? Principalmente para a população afrodescendente no nosso país. Porque quando a gente fala em racismo estrutural, nós estamos falando de uma prática social que continua perdurando como consequência de quase 400 anos de escravização de um determinado segmento populacional, que é a população trazida da diáspora africana, né? E essas consequências geram uma presunção de subalternidade. Então, o meu corpo, quando ele é visto dentro de um ambiente, seja na rua, seja num supermercado, seja num fórum, né, do Poder Judiciário, ele é visto imediatamente. O cérebro, ele identifica aquele corpo como uma presunção de subalternidade. O que é isso? Ali deve ser a tia do cafezinho, deve ser a secretária, né? Vamos observá-la, porque vai que ela pega alguma coisa, né? Isso é uma presunção que o cérebro faz. E para que a gente rompa com essa presunção, é necessário políticas públicas para desfazer esse processo social que gerou essa presunção. É isso que a gente chama de racismo estrutural. O racismo estrutural, ele não vai agir no xingamento do macaco, né? Ele vai agir em todos os dias eu ter que me explicar quando eu chego no fórum, quando eu chego num ambiente que é um espaço de poder, que eu estou ali enquanto um agente pública, enquanto um agente política. Toda vez eu vou ter que me explicar para dizer eu estou aqui porque eu sou defensora pública e vim trabalhar. Eu não estou aqui porque eu vim para uma audiência. Eu não estou aqui porque eu preciso falar com alguém. Eu estou aqui porque eu faço parte desse ambiente. Esse é um desafio diário, né? Então, os desafios diários a gente supera diariamente, porque ele faz parte da nossa própria vivência, da nossa própria existência e da nossa própria forma de nos relacionar, né, com o mundo, no caso. Eu não tenho como dizer que não sou uma mulher negra e não tenho como me transformar em outra coisa que não uma mulher negra. E a partir dessa consciência racial é que eu voltei a minha atuação para poder contribuir com a sociedade, né, na construção de políticas públicas para romper com essa presunção, de maneira que eu possa melhorar a minha própria vida, a vida de todas as pessoas ao meu redor, não exclusivamente das pessoas negras, mas das pessoas brancas também. Existe uma citação de Angela Davis que diz que a mulher negra ela é a base da sociedade. Então, quando a mulher negra, aliás, não foi Angela Davis, né? Lélia Gonzalez, perdão. A mulher negra ela é a base da sociedade. Então, quando a mulher negra se movimenta, quando ela ascende, quando ela se desenvolve, toda a sociedade ela vai ascender, se desenvolver, se movimentar de uma maneira positiva, porque nós estamos falando da base. Então, quando a base amadurece, quando a base evolui, quando a base se desenvolve, quando a base melhora socialmente, toda a sociedade tende a melhorar também, né? E aí a minha experiência enquanto advogada, primeiramente, porque eu tenho quase 15 anos de formada, quase 15 anos de OAB, dessa toda a minha trajetória profissional, 6 são na defensoria.
Então, grande parte da minha existência profissional é uma existência profissional voltada para a advocacia. E advoguei muito. Em todo o interior do estado de Sergipe, conheço a realidade da advocacia do interior, atuei muito na área criminalista, na área do direito municipalista, como defensora pública, atuo muito na área do direito de família, né? Então, eu tenho uma experiência que é uma experiência múltipla, né? E eu espero levar essa minha experiência para, né, o exercício da minha função de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Bacana. Você falou anteriormente em desafios diários, e falando em desafios diários, a gente conta também desafios diários dentro desse ramo, dentro dessa profissão, né, professor? Todas as profissões, elas são desafiadoras quando você se exige e tenta ser um referencial ou uma referência no mercado. Nós que estamos aqui com uma história bastante, né, mais de 15 anos, 20 anos de trajetória, não é fácil a gente criar um nome. Eu tenho, inclusive, uma fala nossa em uma fonte dessa da internet que diz o seguinte: você tem 20 anos para fazer uma carreira, você pode desfazer em 2 minutos. Tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações e manter exatamente essa reputação profissional, que não é nada fácil. Nós somos testados quase que constantemente a mais fazer o errado do que o certo, ou não é? Isso, não é verdade? Isso. Como espiritualista que sou, tenho até um livro que chama-se Fonte Divina, que eu trago um comentário exatamente sobre isso. Nós somos testados constantemente. O que nos traz exatamente é o nosso berço, a nossa índole. É aquela máxima: será que o homem é produto do meio? Sim ou não? Eu acredito que nós somos uma mescla disso tudo. Se a doutora aqui não tivesse se esforçado e tivesse ficado nessa do racismo, dessa desumanidade, ela teria parado e não estaria onde está hoje. Então, qual a diferença que faz uma cor? Nada, nenhuma. Não é verdade? Isso é meramente desumano. A escravidão, o racismo, o trabalho infantil, mulheres que pegam as crianças e emprestam e alugam nos sinais, nos semáforos, para fazer renda no final do dia. Então, quanta desumanidade. Então, nada disso, nós somos todos iguais. Não existe ninguém melhor do que ninguém, mas eu acredito muito na base familiar, naquela questão da índole, e nós somos, sim, produto do meio, mas também temos o nosso livre-arbítrio. Então, na profissão, todos nós somos desafiados. Porque se a gente ficar naquele marasmo, naquela mesmice, você não sai do lugar, vai ser mais um. Então, para ser diferente, você tem que fazer diferente. Eu costumo dizer isso sempre em sala de aula aos alunos: faça a sua parte, porque o sol nasce para todos. O mercado está difícil. Quem tem competência se estabelece. Com certeza. Você está há 5 anos no mercado, vê como é difícil, mas você está alcançando seu espaço, não é assim? E cada vez mais você não para. Você tem que tornar o seu programa ativo, um programa que seja movimentável e que a população e a sociedade tenham interesse em lhe procurar e buscar o seu programa. Então, assim, é a mesma coisa cada um na sua profissão. Então, existe espaço para todo mundo. E desafios são todos os dias. Ainda mais a gente vê com essa carga tributária, com essa situação asfixiante que o governo faz. Não é verdade? A reforma tributária está indo aí a passos. Até 2030, 27 a 30, vai estar em pleno vigor, aos pouquinhos em conta-gota, mas é meramente um caráter arrecadatório. Cada vez mais, eu costumo dizer aos empresários: sonegar é a pior coisa que existe. É um tiro no pé. Então, muito cuidado com essa questão de um vínculo dessa fala, que é a sonegação. Então, tem espaço para todo mundo, tem espaço para os profissionais que pesquisam, que vão em busca, que fazem network, que fazem relacionamento, porque eu costumo dizer que o homem não é uma ilha. Nós vivemos e somos seres, eu costumo dizer, quadripartite, biopsico, sócio espiritual. Nós não vivemos sozinhos. Precisamos um dos outros, precisamos nos relacionar, precisamos da vida espiritual, precisamos da vida física e da vida mental. Concorda? Uhum. Bacana. Ok. Gente, eles conversam, meu cérebro fica aqui flutuando, um monte de informação, um monte de coisa legal, um monte de pergunta. Eu quero que você tome uma aguinha, tome o seu cafezinho. Eu vou para um break, intervalinho comercial. É rapidinho. Eu volto já já. Não sai daí, porque eu tenho muita coisa para perguntar. Já já.
Vaneide Neta agora é VN Soluções Empresariais, uma clínica de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Exames admissionais, demissionais e periódicos, atestado de saúde ocupacional e todos os programas do E-Social. Levamos a nossa equipe para a sua empresa, livrando seus colaboradores de filas de espera e viabilizando para as empresas mais lucro e produtividade. VN Soluções Empresariais. Nosso contato: 79 999 27 15 30. Siga as nossas redes sociais e conheça nossos serviços. Estamos de volta mais uma vez aqui. Já tomaram aguinha, né? Já tomaram um cafezinho aqui no programa Plataforma Digital. Segundou. Antes de você sair para o bloquinho, você tá um compromisso comigo, viu? Toda segunda-feira. Então, não tem essa, viu? Ah, eu vou assistir o programa aqui daquele gordinho ali. Aí você já sabe, né? Então, pega o link tá aí, manda mensagem, a sua pergunta, certo? Super top e não tem erro aí não, certo? Eu quero agradecer ao meu amigo Nélio Miguel. Ontem eu estive prestigiando no Museu da Gente Sergipana o Prêmio Imprensa 24 Horas, que foi ontem lá no Museu da Gente Sergipana. Então, quero agradecer a todo mundo que se fez presente, né? Não, foi ontem não. No, ca... no caso, gente, eu tô atrapalhando com as datas, certo? Hoje é segunda, né? Foi quarta, semana passada, certo? Foi semana passada esse Imprensa 24 Horas. Foi top, viu? Eu estive lá prestigiando, ok, meu diretor, tudo certinho? Ok, foi quarta-feira, então fica ciente. Ó, o programa ao vivo tem dessas coisas, né, Carla? Carla, me diga uma coisa, vamos nós agora. Eu tô rindo aqui, viu, gente? Olha, a gente fala cada coisa aqui, viu? Me diga uma coisa. Eu quero saber quais são as estratégias que podem ser adotadas para ampliar a presença das pessoas negras nesses órgãos jurisdicionais. Essa pergunta ela é excelente no sentido que já vem sendo adotadas algumas políticas afirmativas no âmbito, né, dos entes públicos. O estado de Sergipe, por exemplo, ele tem uma lei, né, que reserva 10%, né, das vagas destinadas, né? É como se fosse uma cota, né? Isso. Cota, eu não adoto muito essa palavra de cota, porque cota parece que é uma concessão, né? Certo. E não é bem isso, né? É uma reserva de vagas para o serviço público. Porque muita gente sempre fica muito no viés da medida reparatória compensatória, né? Dizer, a pessoa negra nunca teve oportunidade, então a gente tem que dar oportunidade. Só que esse é um discurso muito ruim, né? Porque não se trata apenas de uma política de compensação histórica, mas se trata de uma política pública que ela é necessária para diversificar os trabalhadores que estão dentro do serviço público, né? E isso é muito fácil de compreender quando a gente percebe, por exemplo, que no Brasil 80% dos juízes, promotores e defensores são pessoas brancas. E aí, quando a gente vai fazer o recorte socioeconômico dessas pessoas, a gente percebe que vêm todas mais ou menos das mesmas escolas, mais ou menos dos mesmos bairros, mais ou menos com a mesmo tipo de estrutura familiar. E isso gera uma uniformidade de perspectiva, ou seja, são pessoas muitas vezes distanciadas da realidade da maioria da população brasileira, que não ocupam esses espaços, que a gente chama de espaços de classe A, B, né? Quando você gera políticas de reserva de vagas dentro de uma compreensão que uma boa parte do recorte da população vem de um outro lugar, né? E você diversifica esses agentes
que vão lidar, você tem 2 efeitos. O efeito, primeiro dele, que é o efeito imediato que se é percebido principalmente a partir da política afirmativa de reserva de vagas das universidades. Saiu um dado recente essa semana que quintuplicou o número, né, de pessoas que tiveram acesso. Isso é uma ascensão social, né? E você gera mais profissionais, né? Você está entregando mais profissionais qualificados para o mercado de trabalho, para acesso a esses espaços. Você tem esse efeito imediato, né, que é o da ascensão social. E o segundo efeito é o efeito multiplicador, ou seja, essas pessoas ocupando esses espaços, elas vão trazer perspectivas novas, né, perspectivas diversificadas para solucionar problemas, né? Quando a gente fala do Poder Judiciário, por exemplo, você está falando de resolução de demandas, que é resolução de problemas. Então, quanto mais cabeças diferentes pensando em como solucionar os problemas da sociedade, melhor do que pessoas que pensam mais ou menos iguais, sem conseguir resolver determinados problemas. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente também está trabalhando essas perspectivas, que é a perspectiva de você ter uma multiplicidade de ideias, uma pluralidade de ideias, pensando em como resolver os problemas sociais. E não apenas de você reservar cotas para compensar ou reparar historicamente pessoas que foram sistematicamente excluídas da sociedade, como é o caso das pessoas negras e indígenas, né? E aí eu tenho muito orgulho de defender esse tipo de política. Por quê? Porque a política do discurso meritocrático por si só, ela é uma política que não vai resolver, ela tem um funil, né? Que vamos imaginar uma corrida. Seria justo se nessa corrida todos tivessem o mesmo ponto de largada, né? Quase não sai. Mas não é isso que acontece na vida real. Na vida real, a corrida ela é muito mais difícil para algumas pessoas do que para outras. E o Estado tem, sim, que realizar políticas públicas para equilibrar. Porque, como o meu companheiro aqui disse, o profissional ele tem que aproveitar as oportunidades, ele tem que fazer a sua parte. Ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que correr atrás, né, do seu lugar ao sol, né? E para isso ele precisa demonstrar capacidade, qualificação, precisa estar preparado para o mercado de trabalho. Mas as oportunidades precisam ser criadas, né? Porque ela não chega para todo mundo de uma maneira uniforme. E é sobre isso que eu defendo, que eu trabalho, que na advocacia e na defensoria eu busco e que espero, enquanto desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, poder prestigiar, né? Ajudar a resolver demandas da sociedade de maneira a equacionar mérito com produção de oportunidades para as pessoas que são mais vulnerabilizadas. Bacana. Quero aproveitar também a oportunidade. Quero mandar um abraço para o meu amigo Daniel e Maria Dênia, de lá da OAB, que estão em mais uma nova gestão agora, né? Novamente, graças a Deus. Né? Então, Daniel, um abraço. Né? Volta aqui de novo, viu? Para o programa. Você esteve lá no meu outro estúdio. Agora precisa voltar aqui, né? Para poder conversar também mais uma vez. Professor John, me diga uma coisa. Muitos anos de história, muitos anos de experiência, muitos anos de trajetória em várias empresas. Fazendo uma retrospectiva, puxando a sua mente, né? Qual foi o maior desafio que você encontrou nessas empresas pelos quais você já trabalhou? Eu vou pegar, para entrar nessa a resposta na sua pergunta, eu vou pegar um gancho da colega aqui, que é o seguinte: eu vejo muito hoje no mercado, em sala de aula e até
com os profissionais que a gente se depara, muita gente querendo resultado rápido. Eu nunca vi ninguém começar como diretor de uma empresa. Você tem que começar por baixo, limpando o chão, para você passar pelo operacional, pelo tático e pelo estratégico. Para chegar no estratégico não é rápido. Quem quiser pular etapa, está invertendo os papéis e não dura. Só dura uma carreira em que você começa de baixo. Então, desafio. Eu lembro que quando eu ainda era estudante, na Universidade de Tiradentes, com todo orgulho, que eu tinha um certo professor que ele faltava aula. Como eu tinha tempo de estudar e eu trabalhava em escritório de contabilidade, eu já ia com o meu estudo pronto. E quando ele não ia dar aula, eu dava aula no lugar dele. Aquilo ali, para mim, era um grande desafio, porque eu não queria reposição de aula. E eu comecei a fazer meu nome como um docente a partir dali. Ou seja, não só a espiritualidade, mas o meu esforço estava me preparando para esse mercado. Então, eu costumo dizer que o grande desafio, ele não é um desafio, são desafios. Nós temos desafios todo dia, que é se tornar um eterno pesquisador. Porque eu costumo dizer sempre, não só na família, como em sala de aula e nos clientes, que eu me rotulo como um grande esforçado, uma pessoa, acima de tudo, humilde, e que sabe que a gente precisa um dos outros. Ninguém consegue atingir seu objetivo sozinho. Nas empresas, nos trabalhos, eu me deparo com um trabalho de auditoria. Eu tive uma vivência no município de Lagarto, com um cliente na área de material de limpeza, ele dizendo, John Dennis, um certo banco me indicou nesse trabalho assim, eu estou pagando muito imposto. Que é a preocupação das empresas e o que realmente sucumbe às empresas é a carga tributária e a retirada excessiva do sócio. Muitas vezes os sócios confundem. Faturamento é diferente de lucro. Lucro é tão somente o que sobra. Será que dá para lhe remunerar? Se tiver lucro, não. Mas o que é que o empresário faz? Ele começa a ter retiradas em cima do faturamento bruto. Esse é um grande desafio para eles e é um grande defeito nas empresas. Então, voltando a esse quesito, eu tive uma vivência que esse empresário estava pagando muito imposto. O que é que eu faria naquele momento? Eu trouxe toda a equipe dele, tributária e contábil, para dentro de sala de aula, abri a instrução normativa da Receita Federal, me lembro como hoje é 1911, que falava de PIS e COFINS, que é um tributo, 2 tributos, e que ele estava pagando muito. Foi o que eu fiz. Eu conheci a operação, é um desafio, fui entender do industrial e trouxe a equipe dele o seguinte, vamos pegar essa lei aqui e vamos enquadrar o que é que a empresa está fazendo ou que não está fazendo. Porque, assim, a legislação, o direito tributário, não é uma letra morta. Você tem que contextualizar a parte prática do cliente e enquadrar a lei. A lei é um gênero, o cliente é uma espécie daquele gênero. Então, o que é que ele está fazendo, o que é que ele está desperdiçando? Então, desafios eu lhe respondo com certeza. Todos os dias que a gente entra, a doutora, quando pega um processo, não é um desafio? Cada processo é uma tese, cada processo é um objeto, cada assunto que a senhora precisa detalhar, precisa peticionar, é um desafio. Cada perícia que a gente pega é um desafio, então o desafio ele é constante. E no momento que você se rotula, que você já sabe tudo, esse é o grande risco. Você tem que sempre ter aquela máxima, não sei nada, eu estou sempre aprendendo. Então, desde o dia que eu decidi dar a primeira aula no lugar de um professor e até os dias atuais, com mais de 20 anos de carreira, os desafios são a cada dia que eu acordo que eu vou para um contrato novo. Estar aqui é um desafio. Levar a comunicação no seu programa com a sua audiência é um desafio. A todos os momentos a gente é desafiado, não é verdade? Isso. Somos desafiados na família, pelos filhos, por uma situação que muitas vezes, quando a gente chega em sala de aula, o aluno hoje ele tem 3 segundos para ter a resposta e checar o que a gente está dizendo. Antigamente, há mais de 15 anos atrás, iniciando, 20 anos, começando a carreira, você tinha que ir para os livros, a internet estava embrionariamente chegando, hoje em dia você tem 3 segundos. Então, assim, é um desafio constante, porque nós somos testados a todo instante. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu deixo o seguinte recado. No momento que você acha que você não tem desafio, reflita, porque não é um bom sinal. Nós somos testados e essa reflexão do desafio ela tem que ser contínua e constante. Bacana. Okay. Muito bom, interessantíssimo isso que você acaba de falar. Bacana. E aí, gente, como é que tá aí? Tá gostando? Eu já tô quase finalizando o programa, porque o nosso programa é assim, mas eu quero tem algumas perguntas para a doutora Carla também. Doutora, caso a senhora seja nomeada, o qual todo mundo torce, né? Nós torcemos, né? Tá uma concorrência muito grande aí, né, para esse cargo. Uma vez que, por ser uma mulher negra, gabaritada, para assumir determinada função,
Quero saber como será a sua atuação no tribunal. Quais princípios guiarão as suas decisões? Nossa, eu acho que a primeira delas é o trabalho coletivo, né? O tribunal, ele é um órgão que trabalha com um colegiado, né? Não é diferente do juiz de primeira instância, que ele tem um trabalho singular. No tribunal, eu vou trabalhar com um colegiado. Então, eu acredito que a forma como eu pretendo trabalhar é trazendo novas perspectivas, mas sempre com a cautela de observar a jurisprudência, né? Porque a jurisprudência é o conjunto de decisões do tribunal, né? De maneira a atuar ponderando entre a segurança jurídica e a necessidade de mudança, de maneira que a gente possa contribuir e impactar de uma maneira sólida, né? Isso diz respeito muito à forma como o processo judicial em si ele foi pensado. O processo judicial ele é pensado a partir do que a gente chama de dialética, que é o debate dentro do processo. Já parou para pensar que foi o processo, o poder judiciário, quem substituiu as grandes guerras, né? Porque antigamente, lá na época da lei de Talião, se, né, eu furasse o seu olho, você tinha o direito de quê? De furar o meu olho, né? De olho por olho, dente por dente. E essa violência, ela foi substituída pela discussão, né? Pelo debate, pela argumentação e pela decisão de um terceiro imparcial. Ou seja, eu vou dizer o meu lado da história, você vai dizer o seu lado da história e um terceiro imparcial vai decidir. No tribunal, que é uma instância de revisão, esse debate ele é colegiado e meu perfil é de contribuir para o debate, para o convencimento, né? Trazendo novas perspectivas para poder construir uma jurisprudência para o estado de Sergipe que esteja moderna, que esteja atenta às transformações sociais, atenta à realidade do nosso estado. Eu pretendo agir nessa linha, sempre ouvindo também a advocacia, que é quem eu vou representar naquele espaço, porque eu nunca vou poder perder a rota de que eu fui eleita pelo 5º Constitucional da advocacia. Então, ter portas abertas para a advocacia, ouvidos para a advocacia, de maneira que eu possa construir, junto com o colegiado do qual eu farei parte, uma jurisprudência que possa atender à necessidade da nossa sociedade sergipana. Agora, como garantir que o 5º Constitucional cumpra seu papel para trazer uma visão mais plural, diversa e representativa do judiciário? Estamos garantindo aqui, nesse momento, a visibilidade, o espaço. Acredito que a nova resolução, que deu uma garantia de paridade de gênero com representação racial, traz candidatos, né, com um perfil muito diverso para a análise do Conselho Seccional, porque como é que se dá a nossa eleição, né? A nossa eleição começa com a inscrição da candidatura, que foi deferida ontem pela Comissão Eleitoral, a minha candidatura está devidamente deferida, né? Nós somos 30 candidatos, esses 30 candidatos vão se apresentar ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Sergipe, e depois de sabatinados, serão selecionados 12 nomes que serão apresentados para a advocacia sergipana votar diretamente. Os 6 mais votados formarão a lista sêxtupla, que será enviada para o Tribunal de Justiça, que também realizará uma eleição a partir do seu colegiado de desembargadores para a seleção de 3. E essa lista tríplice será encaminhada
para o governador do estado, né, Fábio Mitidieri. Fábio Mitidieri irá selecionar um. É um processo complexo de várias etapas, mas essas etapas, a cada etapa, há a oportunidade de apresentar o seu currículo, de apresentar as suas ideias, de apresentar a sua competência, né, e demonstrar a sua capacidade para poder exercer esse cargo, que é um cargo de extrema importância para o nosso Estado. Então, dentro desse processo complexo, nós temos a oportunidade, né? No caso, eu tenho a oportunidade, e eu digo nós, estou dizendo nós todos os candidatos, eu, porque eu estou aqui, a oportunidade de ter a visibilidade do seu público, e eu tenho certeza que vários advogados e advogadas acompanham o seu programa, para falar que sou Carla Carol, né? Estou candidata ao 5º Constitucional, tenho um currículo, sou mestra em Direitos Humanos, né? Venho de uma experiência de quase 15 anos da advocacia, também sou professora de processo penal, tenho livros publicados, artigos publicados, e dentro dessa visibilidade, a advocacia vai decidir os nomes que entendem por capazes de exercer essa função. É muito complexo, né? E eu acho que dar visibilidade ao processo aproxima a sociedade da eleição. E aproximar a sociedade da eleição faz com que se dê a oportunidade da sociedade participar e reivindicar nessas instâncias, na OAB, no Tribunal de Justiça, junto ao governador, qual é o perfil que eles querem enquanto desembargador. Bacana, interessante. Aproveitar, quero mandar um abraço para doutora Ana Manuele, doutor Carlos César Zuzarte, que cuida do meu jurídico também, né? Um abraço a eles dois também. E, professor, eu quero ver a possibilidade também, porque esse é um tema bastante relevante para a nossa sociedade, né? E ficaria bom a gente montar um quadro, né? Como proteger e durar a empresa. Sim. Né? Que é de extrema importância para a sociedade. Eu costumo dizer como atingir a longevidade do seu negócio. Isso. Isso é um quadro que dá muito assunto. Tem muito empresário perdido. Inclusive, aproveitando a audiência do seu programa, eu estou com um projeto lindíssimo como educador, que é a formação de auditores e controllers. Uhum. Esse é um projeto nosso lá pelo escritório e que a MPK, quem sabe, todos os dirigentes podem até nos apoiar. Eu quero formar auditores e controllers para o mercado, Bacana. para a sociedade. Então, trazer esse grupo, esses meninos, esses estudantes e executivos que queiram enveredar na área. Mas essa questão da longevidade do negócio, as empresas não duram, a maioria não passa de 5 anos de vida. E 80% das nossas empresas são micro e pequenas empresas, com faturamento até 4.800.000 no ano. Então, existe um papel social, inclusive, do seu programa. Quem sabe a gente pode montar algo nesse tipo e trazer continuamente alguns blocos de como proteger seu negócio. E temas que são atuais, o que são corriqueiros daquele momento. O que é que está na bola da vez hoje? O que é que a gente pode trazer para o empresário? Eu me coloco à disposição para contribuir no seu programa a respeito disso aí, como já tivemos outros programas que pode ser assim de grande valia para a sociedade. Bacana, top. Carla, quero te agradecer demais pela sua presença aqui em plena segunda-feira de carnaval. Tirei você cedinho de casa, cedinho às 16 horas, né? À tarde. Mas assim, foi um tema de bastante relevância para a sociedade. Eu tenho certeza que a luta tá grande, mas a vitória sempre tem sabor de mel, né? Como diz a vitória tem sabor de mel. Então, assim, você tá aí nessa luta, persistindo, com fé em Deus vai dar certo, mas obrigado por você ter vindo. E com a palavra que você simboliza tudo isso na sua vida, na sua trajetória? Eu que agradeço o espaço, o convite para participar aqui do programa Plataforma Digital, né? Estou à disposição para participar de outros programas, né? Gostei muito e eu digo o seguinte, o segredo é ser feliz no processo. Eu tenho repetido muito isso, né? Se o resultado vier, ele será muito bem recebido, porque eu quero o resultado, né? Eu quero ser desembargadora do estado de Sergipe.
Mas se ele não vier, eu já sou feliz, porque eu busco sempre estar feliz no processo. Como hoje aqui. Fui muito feliz de participar do seu programa, né? Tem uma frase de Margarida Alves, né, que eu gosto muito. Margarida Alves, ela foi a primeira presidente de sindicato rural mulher negra aqui no Brasil e, infelizmente, ela foi assassinada por causa de conflitos fundiários. E numa entrevista, né, já recebendo muitas ameaças de morte, um entrevistador perguntou para ela assim: Margarida, você não tem medo? E ela respondeu de maneira muito simples e uma frase que eu levo como tema da minha vida, como lema da minha vida: medo nós tem, mas nós não usa. Né? E é assim que eu quero encerrar o seu programa, deixando essa mensagem para todo mundo que está assistindo, né? Para quem está estudando, para quem está começando, para quem tem desafios, porque eu acho que a palavra do dia hoje aqui foi desafios. É verdade. Todo mundo tem medo, viu? Todo mundo tem medo, mas nós não usa. Coisa boa. Obrigado, Carla. Professor John Dennis, mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui. Foi uma explanação de bastante valia para o nosso estado. Então, assim, as portas do nosso programa estarão de portas abertas. Fique à vontade para fazer essas considerações finais. Então, corroborando aqui com a doutora, que essa trajetória, né, que começou de baixo, como todos nós começamos de baixo, eu acredito que a mensagem que a gente pode deixar para o nosso público é exatamente o seguinte: nunca acredite que você já atingiu o seu máximo. Não existe o máximo. É o desafio. Cada dia nós somos desafiados para fazermos melhor e, acima de tudo, com humildade. Se não houver humildade, ninguém chega lá. E temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente fala e como fala, né? E como chega e como reverbera essa informação. Você, como um influenciador digital, tem que ter também muito cuidado com o que leva. E nós, educadores, temos que ter muito cuidado com o que levamos. É verdade. Porque uma palavra nossa, ela pode destruir, como pode contribuir e construir muito. Verdade. Essa é a mensagem nossa. É isso aí, obrigado mesmo. E assim a gente vai finalizando o nosso programa. Quero agradecer de coração o carinho de cada um de vocês. E agora vocês vão poder sair, curtir o bloquinho por aí afora, certo? Com cautela, com saúde, com segurança. E eu finalizo com a frase: não tenha medo das porradas da vida, mas tenha medo dos tapinhas nas costas. Fica com essa dica e até mais. Fui!